Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós nos colocamos aqui para o estudo da palavra do Senhor. Nós estamos estudando aí o livro de Gálatas, né? E hoje, novamente, estamos dando sequência ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 20. Então eu quero te convidar você, pega aí a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, você possa fazer as suas anotações e juntos nós vamos estar participando desse estudo da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nós seremos aqui muito abençoados pelo Senhor nessa hora. Eu quero te convidar a orar, fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe, que possa estar ministrando a sua palavra ao nosso coração, abrindo, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença nessa hora, te agradecemos por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós fomos salvos, alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, e pedimos também que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra, que você possa, Deus, abrir o nosso entendimento e nos dar aí a compreensão exata da palavra do Senhor. Sejamos todos nós edificados, abençoados por intermédio da sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, no nosso estudo anterior, nós falamos, com base na palavra do Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, nos ensinando o propósito da lei, qual era o objetivo, o propósito da lei. E segundo os ensinos de Paulo, a lei funcionou como uma espécie de tutor da promessa até que Cristo viesse. Mas, uma vez que Cristo veio, se fez desnecessário o cumprimento da lei para os judeus, e ele explica também que todos que recebemos a Cristo pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus, justificados pela fé, por meio do sacrifício de Jesus. E hoje, Paulo volta aqui a usar a figura do tutor para falar da nossa filiação a Cristo, como e quando nós nos tornamos filhos de Deus, e é esse o estudo, a base do nosso estudo hoje, sendo assim a primeira parte. E depois também ele vai falar aos Gálatas do seu amor, da preocupação que ele estava com os Gálatas naquele momento. Então ali Paulo, ele dá uma pausa ali na questão doutrinária da carta, para abrir ali o seu coração para os Gálatas. E tudo isso nós vamos estar falando aqui hoje, faz parte do nosso estudo, desse texto que nós propomos aqui estudar, Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 20. Então vamos dar início aí, Gálatas capítulo 4, versículo 1, e nós vamos ler primeiramente aí até o versículo 7, e diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, primeiramente, ele usa aqui novamente a figura do tutor para nos explicar que há uma herança, né? Havia uma herança de Deus disponível a todos nós, mas que, figuradamente, ele diz aqui, nós éramos menores, né? Como um herdeiro menor. Aí é aquela figura lá da criança que foi entregue ao tutor, que nós estudamos na outra lição, até que ele alcançasse a sua maioridade, e aí sim ele seria devolvido para os pais, e aí ele passaria a usar ali, ou usufruir, melhor dizendo, da sua herança. Então, nesta comparação, ele quer explicar que há uma herança dada por Deus a todos nós, tanto judeus quanto gentios, mas que não eram alcançada porque nós estávamos aí, como ele explica no versículo 3, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, só para a gente entender melhor, essa herança, ela, na verdade, ela está disponível a todas as pessoas. Cristo morreu por todas as pessoas. Em João capítulo 3, versículo 16, tem essa afirmação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos que essa herança, né, chamada aqui de herança, que nada mais é do que a nossa salvação em Cristo Jesus, ela está disponível a todas as pessoas, mas não é alcançada, ou não era alcançada, porque estávamos aí presos, né? Ele chama aqui de servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, na verdade, todos nós estávamos nessa situação. Tanto os judeus estavam presos à lei. E nós estávamos presos aos nossos pecados, às nossas práticas pecaminosas, né, de forma geral, e nessa condição é que a gente não fazia parte aí, ou não tinha aí a condição de usufruir dessa herança de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 3, quando ele fala aí, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que ele quer dizer com isso, né? Esse rudimentos do mundo. Esse rudimentos do mundo nada mais é do que os pecados ou o sistema mundano na qual todos nós fazíamos parte. E aí ele inclui tanto judeus quanto gentios, né? Os judeus estavam lá sob a lei, mas já estudamos, já sabemos que a lei não tinha o propósito de trazer salvação e por si só ela não salvaria ninguém. E nós estávamos aí escravos, né, do pecado e desse sistema mundano envolvidos com o pecado. Agora, a nossa situação ela foi mudada quando Cristo veio. Veja o que diz aí o versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, com a vinda de Cristo,
toda a situação ela foi mudada, porque Deus preparou, né, o mundo, Ele preparou todas as coisas para a chegada do seu Filho Jesus. Por isso é que ele chama aí, né, de plenitude do tempo, ou seja, o tempo de Deus. Quando isso tudo estava pronto, né, Deus então enviou Jesus para nos resgatar dessa maldição, que ele chama aqui de maldição da lei, para os judeus a lei mesmo, e para nós os nossos pecados, a fim de que nós recebêssemos aí a adoção de filhos. É muito importante, a gente quer analisar aqui essa questão da plenitude do tempo, como Deus preparou todas as coisas para a vinda do seu filho. Se a gente analisar aqui do ponto de vista político e geográfico, o Império Romano, ele abriu estradas por todo mundo conhecido da época. Então havia uma facilidade de locomoção das pessoas. E também a questão do transporte por navios naquela época era muito comum, né? Se tornou muito comum por causa da influência e do poder que tinha o poder econômico, né, também, que tinha lá o Império Romano. Então, com essas estradas, com esse meio de transporte relativamente fácil, né, ou acessível para a época, não para os dias de hoje, evidentemente, né, mas para aquele tempo, isso facilitava a locomoção das pessoas de um lugar para outro, e dessa forma o Evangelho, depois da vinda de Jesus, na sequência, o Evangelho teve condições de alcançar tantos lugares diferentes, mas tudo isso fazia parte de um propósito de Deus. Se a gente analisar isso do ponto de vista religioso, as religiões antigas daquela época, elas se mostravam incapazes de transformar a vida das pessoas. O próprio judaísmo mesmo estava em decadência, né, por causa da má conduta dos seus líderes, e estava desacreditado. Então, as filosofias, né, as correntes filosóficas também, que eram muito comuns, principalmente vindo da parte dos gregos, né, também não oferecia nenhuma segurança para os seus seguidores. Então havia nesse meio religioso, na questão religiosa, também um colapso, a gente pode dizer assim, um colapso da religião. E se a gente for pensar da forma que Deus vem preparou o mundo para aquela época, é isso que ele chama aqui de plenitude do tempo, ou seja, quando no tempo de Deus, quando tudo estava pronto, Jesus não veio antes e nem veio depois da hora. Ele veio exatamente quando tudo estava preparado para a sua vinda. E ele tem alguns pontos aqui nesse versículo 4 que ele é muito importante para nós, que fala que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a gente quer analisar esses pontos aqui, para os irmãos entenderem. Nascido de mulher é uma referência a Gênesis 3,15, né? Quando Deus lá, quando Adão pecou, caiu, né? E Adão e Eva, eles pecaram, caíram, e Deus foi pronunciando lá as sentenças ou as consequências que viriam por causa do pecado de cada um. E quando ele chega na serpente, né, ele diz isso a ela: ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa de salvação, de redenção do homem, e nascido de mulher, né? Deus fala isso, né? Que o descendente da mulher, ele
viria para ferir a cabeça da serpente que traz a figura aí de Satanás. Então, esse nascido de mulher, ele mostra as duas naturezas de Jesus, tanto a natureza humana, né, vindo de Maria, e a natureza divina, porque Jesus não teve um pai biológico, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Isso é impossível a mente humana compreender como isso se deu, é impossível a ciência explicar como isso se deu, mas Jesus foi gerado a partir do Espírito Santo, né? E a parte divina sendo o Espírito Santo e a parte humana vindo de mulher. Então ele fala, Deus enviou seu filho nascido de mulher, e depois ele diz, nascido sob a lei. Jesus nasceu de uma família judaica, ele foi criado dentro dos costumes judaicos, ele foi circuncidado no 8º dia. Jesus participava de todos os rituais, das ofertas no templo, né? Então ele nasceu sob a lei, mas é importante que Jesus ele não viveu debaixo dessa lei, mesmo porque ele veio para, ele explica isso, né, que ele veio para cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei por nós, mas é importante dizer isso, né? E com a vinda de Jesus e a nossa aceitação a ele, então nós saímos da condição de menores, né, que Paulo chama aí, fala herdeiro menor, nós saímos aí dessa condição de menores e, espiritualmente falando, nós nos tornamos adultos, filhos de Deus, de forma que hoje nós somos herdeiros de Deus. No versículo 5, ele vai dizer, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só para os irmãos entenderem melhor, se a gente voltar um pouquinho atrás, vamos raciocinar aqui. Há uma herança disponível a todas as pessoas, porque Cristo morreu por todos. Então essa herança está aí disponível a todos, mas nem todos têm acesso a ela, porque nessa linguagem que Paulo usa aqui, de herdeiro menor, ele está dizendo que as pessoas que não creram, ou que ainda não creram em Jesus, ele é a figura desse herdeiro menor. E aqueles que creram, que aceitaram Jesus, ele é a figura do herdeiro adulto, quando ele passa a usufruir ou a ter condições de usufruir de toda a herança que vem do Senhor. Então a gente estava debaixo dessa maldição, né, do pecado, mas Cristo veio para resgatar a cada um de nós, para que nós todos pudéssemos receber aí a adoção de filhos. E no versículo 6 ele vai dizer, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque saindo da condição de menor, nós deixamos de ser escravos, né? E nós passamos a desfrutar de toda a herança de Deus, aí já na condição de adulto. Nós saímos da tutela da lei e entramos na tutela da graça. Nós recebemos aqui o Espírito Santo quando nós nos convertemos a Cristo. Quando ele fala, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Quando a pessoa se converte, no momento em que ele aceita Jesus, que ele recebe a Jesus no seu coração,
ele recebe também o Espírito Santo. É a sua primeira experiência com o Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 1, ele vai falar que nós somos selados com o selo da promessa. Esse selo da promessa é o Espírito Santo que vem sobre nós, que entra dentro de nós. E o versículo 6 vai falar, né, por que nós somos filhos, ou seja, porque nós estamos na condição de filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, ela é traduzindo, né, para a nossa língua portuguesa, ela é um gesto de carinho, ela quer dizer assim, papaizinho querido. Então, somente os filhos, por ter o Espírito Santo de Deus, conseguem ter essa intimidade, ou pode ter essa intimidade tão grande com Deus, com o Pai, a ponto de chamá-lo, né, de papaizinho querido. Isso quem proporciona a nós é o Espírito Santo. Essa, na verdade, é apenas uma das coisas que nós podemos usufruir aí nessa condição de herdeiro. Então, só frisando aqui, o versículo 7 vai falar assim, ó, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Como herdeiro de Deus, nós desfrutamos de tudo aquilo que vem de Deus. No tempo presente, nós desfrutamos da comunhão com Deus, da presença do Espírito Santo em nós. Nós podemos desfrutar de uma alegria que não se explica, né? Não é uma alegria comum, uma alegria que a pessoa está alegre porque aconteceu uma coisa de boa com ela. É uma alegria que, na verdade, nem nós só conseguimos explicar isso à luz da Bíblia. Mas não dizer, eu estou alegre por esse motivo. É uma alegria que vem do Senhor, né? Nós recebemos nessa vida a graça e a proteção de Deus. É Deus quem guarda a nossa vida, quem dirige a nossa vida. Isso, eu estou falando do tempo presente. Mas se nós pensarmos para a eternidade, diz a palavra de Deus que a eternidade, aquilo que nós vamos desfrutar com Deus na eternidade é incomparavelmente melhor do que é qualquer vida que a gente tenha ou possa ter nesse mundo. Então, como herdeiros de Deus, nós hoje já desfrutamos dessa vida, dessa alegria, esse prazer que nós temos de servir a Deus, essa confiança que nós temos no Senhor, e na eternidade nem se compara, não há palavras. O apóstolo Paulo fala que não há palavras capazes de descrever aquilo que nos espera. Ele fala assim que ouvido não ouviu, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos, para aqueles que esperam pela sua salvação. Então, nesse texto que nós lemos aqui, Paulo está falando dessa nossa filiação com Cristo. Saímos da condição de escravos, não somos mais escravos do pecado. Nós somos recebidos ou resgatados por Cristo, e hoje nós somos aí herdeiros de Deus, né? E na sequência do nosso estudo, Paulo vai dar uma pausa, depois de falar aqui desse momento de exultação, falando da nossa condição de filhos de Deus. Ele dá uma pausa na questão doutrinária da carta, para abrir o seu coração aos Gálatas. Primeiramente, ele fala da condição atual dos Gálatas.
aí no versículo 8 até o versículo 10, ele vai dizer assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviam a deuses que por natureza não são. Mas agora que conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, por que estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? O que é que ele estava dizendo? Que os Gálatas, eles viviam servindo a deuses que na verdade não eram deuses. Eles serviam lá as suas imagens de escultura, os seus deuses inventados pela imaginação humana, e Deus os libertou de tudo isso. E agora que eles conheciam a Deus, que eles tinham conhecimento de Deus, eles estavam voltando a esse que Paulo chama aqui de rudimentos fracos e pobres, e voltando à escravidão. Ele compara, o apóstolo Paulo compara a escravidão que eles viviam lá na idolatria, nos seus pecados, à escravidão de viver sob o regime da lei. Então, eles foram alcançados por Deus, deixaram aquela vida lá de servidão e foram alcançados, e agora com um falso ensino sendo trazido por esses judaizantes, eles estavam deixando aquilo que tinham recebido como graça de Deus, estavam voltando à prática, não de servir aos mesmos deuses, mas entrar debaixo de um novo jugo que os judeus ali queriam impor sobre eles. Paulo chama aqui de rudimentos fracos e pobres, né? Fracos porque eles não podiam salvar ninguém. Essas doutrinas ensinadas pelos judeus ali, que estavam trazendo tanto prejuízo à igreja, eram rudimentos fracos porque não podiam salvar ninguém. E pobre porque eles não tinham nenhuma sustentação doutrinária. Pegava apenas os aspectos da lei, somente eles, sem analisar o aspecto graça de Deus, promessa de Deus. Então Paulo, ele chama a atenção aqui dos Gálatas, né? Dizendo a ele: olha, vocês agora estão guardando, versículo 10, guardam dias, meses, tempos e anos. Já estava sendo introduzida na igreja esses costumes de guardar o sábado, de não comer comida de porco, carne de porco, desculpe, de praticar alguns ritos da lei mosaica, né? Guardando tempos, anos, comemoração de festas judaicas, e nada disso fazia e nem faz parte da igreja do Senhor. Em momento nenhum nós vamos encontrar no Novo Testamento nenhuma orientação nesse sentido, de que o cristão tem que guardar sábado, que ele não pode comer determinado tipo de alimento, que ele tem que comemorar festas judaicas. Isso é para o povo judeu lá do passado, não é para nós. E essas coisas já estavam sendo introduzidas na igreja ali da Galácia, e Paulo então ele manifesta aqui a sua preocupação. Olha o que ele fala aí no versículo 11, ele fala assim, ó: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O receio de Paulo é que com essas práticas ele poderia perder todo o seu trabalho. Paulo teve tanta dificuldade, vai falar isso mais à frente aqui, no próximo texto, que ele teve tanta dificuldade, estava doente quando ele passou por aquela região da Galácia, pregando o Evangelho. Ele ficou lá 2 anos ensinando o Evangelho, fazendo um trabalho de ensino, de discipulado, de evangelização, e ele fala aqui da sua preocupação
receio que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Né? Havia no coração de Paulo o receio de perder ali todo o seu trabalho, porque a igreja, ou as igrejas da Galácia, estavam saindo da verdadeira doutrina. Depois, ele manifesta aí o seu amor ao Gálatas, apesar das circunstâncias. Ele estava perplexo, ele vai dizer que estava perplexo com eles. Há momentos na carta dos Gálatas que a gente vê até uma irritação de Paulo contra a igreja. Paulo estava, em alguns momentos, demonstrando essa indignação pela conduta deles, mas ainda assim Paulo não os deixou de amar. E a partir do versículo 12, ele vai dizer assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teriam arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo, ele expressa que o seu amor pela igreja, a igreja da Galácia, e ele fala que quando esteve lá pregando, esteve por causa de uma enfermidade física. A gente não sabe explicar aqui que enfermidade é essa, porque não fala a respeito disso, mas ele fala que para os Gálatas aquela enfermidade foi uma provação para eles, mas mesmo assim eles receberam Paulo como um anjo de Deus, e eles tinham um apreço, eles tinham um carinho muito grande por Paulo, e isso era recíproco, porque Paulo também tinha esse carinho. Paulo chega a dizer que se fosse necessário, eles arrancariam os próprios olhos para nos dar. A gente não sabe se essa enfermidade de Paulo era alguma coisa relacionada às suas vistas, né? Alguém chega a dizer isso, mas não tem forma de nós comprovarmos se há veracidade nisso, porque não explica aqui qual é a sua enfermidade. Mas ele fala que os Gálatas tinham tamanho apreço por ele, que se fosse necessário, eles arrancariam os próprios olhos para nos dar. Mas Paulo pergunta: o que foi feito disso tudo? E a razão era muito simples. Com a chegada dos judaizantes, eles enganaram a igreja, na verdade. Eles prejudicaram a imagem de Paulo. Quando eles chegaram, eles disseram que Paulo não era apóstolo. Paulo não estava ali com uma autoridade apostólica para trazer a eles uma doutrina. E quando eles viram a igreja vivendo ali no Evangelho da graça de Deus, crendo na justificação pela fé, eles disseram: isso aqui está errado. Para vocês ser salvos, vocês têm que crer em Jesus, mas também precisam guardar a lei. E a igreja foi nessa conversa deles. E eles, então, denegriam ali a imagem de Paulo, de forma que a igreja, que tinha lá um grande carinho, um grande apreço por Paulo, agora o desprezava. Paulo fala: o que aconteceu com vocês? Onde foi parar aquela alegria que vocês tinham pelo Evangelho que eu preguei, pela minha própria pessoa? E no versículo 16 ele pergunta, né? Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Paulo estava se sentindo como se a igreja estava o tratando como se ele fosse um inimigo, né? Ele está perguntando: vocês se tornaram meus inimigos?
né? Ou eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? Então havia aí essa relação de igreja e apóstolo que tinha começado muito bem, mas agora estava uma relação desgastadas por causa de uma interferência de falsos pregadores do Evangelho, de falsos doutrinadores do Evangelho. E Paulo vai falar dessa deslealdade que esses falsos pregadores haviam feito, né, produzido. Versículo 17, ele vai dizer assim: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Presta atenção aqui. O que Paulo está dizendo a respeito desses falsos pregadores? Que tudo que eles estavam fazendo, na verdade, não estava agindo de forma sincera. Não estava ali ensinando o Evangelho, ainda que se fosse errado, mas por amor à igreja, por amor às pessoas ou por amor à própria obra de Deus. Eles vinham com a conversa denegrindo a imagem de Paulo, para que a igreja pudesse se afastar de Paulo e ter um amor por eles, um zelo por eles, né? É uma forma muito mesquinha de agir, e isso é muito comum em todo falso pregador do Evangelho. Eles, na verdade, eles querem furtar o coração do povo e trazer confusão dentro da própria igreja. Então Paulo fala aí no versículo 17 dessa deslealdade desses falsos pregadores do Evangelho. E no partir do versículo 18, Paulo vai reafirmar assim o seu amor pela igreja, apesar de todo aquele momento que estavam vivendo. Paulo jamais deixou de amar aqueles irmãos, amar a igreja. Ele faz essa declaração, ele fala assim, olha, no versículo 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e vos falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele estava sofrendo dores de parto novamente pela igreja, porque ele desejava que essa igreja permanecesse na sã doutrina, na doutrina verdadeira do Evangelho que ele havia pregado. Paulo já tinha sofrido quando esteve lá pregando o Evangelho, e agora estava sofrendo as mesmas dores, né, que ele chama aqui as dores de parto. Né? Ele compara o seu sentimento de dor, de angústia, de perplexidade daquele momento como as dores de uma mulher que está em trabalho de parto. De tanto sofrimento, a forma que ele vinha sofrendo pela igreja por causa desses falsos ensinos. E essa é a razão de Paulo ter escrito essa carta e insistido nesse assunto, discorrido sobre todo o assunto, para que a igreja pudesse retornar ao trilho, largar aquelas práticas judaicas que haviam sido introduzidas e voltar novamente para viver a salvação, a vida cristã, da forma que deveria ser. A sua perplexidade, né, fala, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele fala, olha, eu estou escrevendo desta forma, mas eu queria estar no meio de vocês e falar num outro tom. A gente até acredita que Paulo, se tivesse presente, talvez teria falado no tom
até mais duro com a igreja, mas de forma nenhuma como forma de expressar algum desprezo pela igreja, alguma rejeição pela igreja, muito pelo contrário. Paulo fazia isso porque de fato ele amava a igreja, amava seus discípulos, as pessoas que ele havia evangelizado, discipulado e deixado ali naquela região da Galácia várias igrejas, e ele não aceitava a ideia de perder essas igrejas por um falso ensino. Então aqui, irmãos, está concluindo o nosso estudo. Eu quero fazer aqui algumas conclusões, né, e aplicações desse estudo para a nossa vida, nosso tempo de hoje, né? E o que isso pode afetar a nossa vida ou ter alguma influência sobre nós, tanto positiva quanto negativa. Eu quero estar compartilhando isso com os irmãos. Primeiramente, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Cristo em nosso coração. É muito importante que você entenda isso. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Cristo no nosso coração. E nós fazemos isso pela fé. A nossa justificação, ela não se baseia em nenhuma obra, em nenhuma atitude nossa de caridade ou de obediência ou de qualquer outra coisa. A nossa justificação é pela fé e puramente pela graça de Deus. É muito importante que você entenda isso. Ele nos resgatou, né? Cristo nos resgatou da maldição do pecado para nos fazer herdeiros da sua herança. Pensa que mudança. Cristo nos tirou da maldição do pecado. Vivíamos debaixo do pecado, da condenação. A Bíblia fala dessa forma. E aqueles que não estão em Cristo, né, que estão fora de Cristo, estão debaixo da condenação eterna. E Cristo nos tirou dessa condenação, Ele nos resgatou dessa maldição para hoje nós sermos herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus, herdeiro de todas as promessas do Senhor. E uma vez que nós nos tornamos filhos, nós não podemos voltar ao que Paulo chama aqui de rudimentos do mundo, negando a nossa fé e nos envolvendo novamente com o pecado. Então, uma vez que nós fomos libertos, fomos salvos, resgatados, nós não podemos voltar lá atrás, nos rudimentos do mundo, voltar às práticas dos pecados anteriores, ou adotar uma nova forma de pecado, como os gálatas estavam fazendo. Eles haviam saído lá do paganismo, né, da idolatria, e sendo libertos disso, e agora estavam voltando a uma outra forma de escravidão, de viver sob a lei. Então, você que já confessou a Cristo, já recebeu a Cristo, você tem que caminhar para frente. Você não pode voltar lá atrás. Você não pode voltar lá na sua vida passada, nos seus pecados passados, voltar lá um tempo que você vivia no mundo, né? E talvez novas práticas diferentes daquilo que você fazia, mas que é pecado, e isso seria voltar aí aos rudimentos, né, que Paulo chama aqui de rudimentos fracos e pobres. Os gálatas, eles foram aí enganados pelos os falsos pregadores do Evangelho, e não somente pela doutrina, mas também por aquele a quem Deus havia dado como apóstolo. Quando os enganadores chegaram com aquelas falsas doutrinas, eles não perderam somente a sã doutrina, mas eles perderam um grande líder, um grande apóstolo, porque passaram não mais a acreditar, a crer nos ensinos de Paulo,
para crer nos ensinos falsos. E hoje, quanto há de ensino falso nesse mundo, quanta doutrina falsa, e quantas pessoas estão deixando, muitas vezes deixam a sua igreja com uma doutrina sólida, uma pregação da Bíblia sólida, clara, fiel, e ele vai seguir a esses falsos apóstolos, falsos pregadores, que na verdade não sentem nenhum amor pelas pessoas, eles querem tirar algum proveito delas, seja financeiro, ou seja, apenas ter um grande número nas suas igrejas. Então, os gálatas, eles estavam caindo nesta armadilha, né? Nós não sabemos na história se eles se arrependeram, se voltaram, né? Nós não podemos explicar isso aqui, porque é Deus que eles tenham voltado. Mas quantas pessoas que não voltam? Quantas pessoas que já passaram pela igreja, foram ensinadas e depois foram seguir outras doutrinas falsas, e muitas dessas pessoas hoje já nem estão mais na presença de Deus, está servindo o mundo. Então, fica essa palavra para você pensar a respeito disso, e talvez você até seja uma dessas pessoas que já viveu o Evangelho e hoje, por alguma razão, você foi seguindo aí falsas doutrinas, ou foi enganado, ou fascinado por alguma coisa que te tirou da presença do Senhor. Então, por que você não volta? Por que você não retorna lá no início, né? E volta lá a servir a Deus da forma que deveria ser. Os gálatas, eles estavam rejeitando a Paulo por lhes dizer a verdade. E Paulo pergunta isso aí, né? Eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. E muitas pessoas, às vezes, ficam aborrecidas conosco porque nós dizemos a verdade. E precisamos dizer a verdade. A nossa missão, como pregadores do Evangelho, como ministros de Deus, não é ganhar a simpatia das pessoas. A nossa missão não é essa. A nossa missão é dizer a elas a verdade, mesmo que elas não gostem de ouvir. Não é toda palavra que nós ouvimos, que nós recebemos, que nós gostamos de ouvir. Mas muitas dessas palavras, quem sabe todas ou a maioria dessas palavras, elas são necessárias para a nossa vida. A palavra do Senhor, muitas vezes, ela vem de confronto, ela vem para nos confrontar os nossos pecados, confrontar o nosso posicionamento errado. Então, Paulo estava dizendo, perguntando na verdade, perguntando aos gálatas, eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês, né? Agora a gente pensa, o que é melhor? Você ouvir a verdade, você às vezes receber uma palavra dura, mesmo que você no momento não goste dela, né? Mas que depois aquilo vai, ao que você for refletir, ou no futuro, aquilo vai trazer algo bom para a sua vida, né? Ou você prefere ficar ouvindo coisas fáceis, pregadores que mostram um caminho fácil para servir a Deus, mas que não vai te levar para a vida eterna. O nosso alvo é a vida eterna. Haja o que houver nesse mundo, o que nós tivermos que passar, mas o principal é nós conservarmos a nossa fé para alcançar a vida eterna com o Senhor. Nossa missão nesse mundo é pregar o Evangelho da forma que o Senhor nos mandou pregar. Então, se alguém chega com um Evangelho diferente, uma proposta diferente, ela não deve ser aceita. Por mais que essa pessoa seja famosa no mundo cristão, no mundo evangélico, hoje tem muito disso aí, tem tantos ensinos, tantas
heresias, tanta gente trabalhando por interesse próprio, por interesse financeiro, e tantas pessoas seguindo a essas doutrinas falsas, que Deus possa trazer entendimento a todos nós, né? Então esta é a aplicação que nós podemos fazer do nosso estudo de Gálatas. Deus abençoe você fique na paz e possa tirar o melhor proveito do ensino da palavra do Senhor, e que cresça pela palavra do Senhor, né? A Bíblia fala que quem falou isso na verdade foi Jesus, né? Que aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar atrás. Você lançou a mão no arado, e aí está falando da nossa vida cristã, a nossa caminhada com Cristo. O arado aí, ele representa Cristo na nossa vida. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Nós precisamos seguir em frente, estudar a Bíblia, ter compreensão da palavra do Senhor, para a gente poder crescer e servir ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero te convidar novamente a estar orando. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, por Ele nos dar a oportunidade de compreender, de entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, meu Deus, pelo estudo da palavra do Senhor. Muito obrigado por saber que em Jesus nós nos tornamos herdeiros maiores, herdeiros da promessa do Senhor. O Senhor nos tirou, nos resgatou da maldição da lei, da condição de pecado, de escravidão do pecado. E o Senhor enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De forma que hoje nós podemos entrar na tua presença e ter essa intimidade com o Senhor, de poder chamar o Senhor de papaizinho querido. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra, e nós oramos para que a nossa fé seja acrescida a cada dia. Que o Senhor derrame ao nosso coração, meu Deus, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, que o Senhor Deus possa sustentar a cada um de nós. Eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo, que participou desse estudo. Meu Deus, que ele seja abençoado pelo Senhor, que ele tenha o entendimento completo da sua palavra. Se ele já é um servo do Senhor, que ele continue na sua caminhada, firme na fé com o Senhor, servindo ao Senhor. Se ele é uma pessoa, Deus, que está desviada dos caminhos do Senhor, que ele ouça essa palavra, ele possa voltar, ele possa se arrepender dos seus pecados, ele possa reconsiderar a sua condição em que se encontra, e ele possa retornar aos caminhos do Senhor. E se alguém, meu Deus, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, que ele possa fazê-lo nesta hora, onde quer que ele esteja. Meu Deus, toca o coração dele, para que ele se converta a Ti. Tua palavra diz que é o Teu Espírito que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é o Senhor quem nos convence dos nossos pecados. Por isso eu oro por esta pessoa, para que ela se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor, receba ao Senhor e confesse a Ti como único e suficiente Salvador de sua vida, e como nos ensina que a sua palavra, ela possa sair dessa condição de herdeiro menor e se tornar, meu Deus, um filho adulto, um participante da herança do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, porque em tudo, em todas as coisas, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor é um Deus fiel, zeloso e que nos abençoa. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém.